Nós estamos aqui hoje em mais um ciclo de palestras que a Pactum está fazendo. Nesse momento, uma atuação muito especial, porque contamos aqui com a presença do Valmor Kerber, que é diretor executivo da Câmara Brasil-Alemanha aqui no Rio Grande do Sul. Também temos aqui a presença de Felipe Olinto, presidente da Câmara de Comércio Italiana, aqui no Rio Grande do Sul, para falarmos sobre as perspectivas que as empresas alemãs e italianas têm em um cenário de constantes transformações, considerando aí a experiência que cada um vivenciou ao longo de 2016 e mesmo as perspectivas que temos ao longo aí de 2017. É um momento importante para a Pactum poder disponibilizar para as empresas, do modo geral, as leituras apropriadas, abalizadas, de profissionais que estão em permanente contato com o mercado e também com leituras atualizadas do caminho que estamos trilhando no Brasil, com os desafios que temos e também com as oportunidades que a princípio parece que estão aparecendo aqui para o próximo ano. Então, Felipe, Valmor, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. Obrigado. Fiquem à vontade e gostaria de começar a abordar e ouvir de vocês as suas leituras em relação à análise do cenário atual, né? Como é que cada executivo vê o Brasil ou vê as perspectivas no mundo, né? Considerando a economia globalizada que nós temos, mas em especial o cenário econômico que temos no país hoje. Valmor, se quiser começar, a palavra é sua. Bom, obrigado, Rafael, por essa oportunidade, satisfação estar aqui comigo. O que eu diria da situação econômica, óbvio que falar de crise é uma redundância, mas no cenário que nos envolve no dia a dia, que é o cenário Brasil-Alemanha, os alemães obviamente acompanham esse cenário vendo indicadores macroeconômicos e o que eles recebem na Alemanha, transmitido por nós, enfim, por outros agentes da economia. Obviamente que é importante para eles, também está impactando muito investimentos alemães no Brasil, embora se diga que o Brasil é um dos países onde a Alemanha mais investiu e continua investindo no mundo. Nós somos o segundo ou terceiro destino de investimentos alemães no mundo. Prova disso são cerca de 1.500 empresas alemãs instaladas no Brasil, destas em torno de 1.000 no estado de São Paulo. O Rio Grande do Sul hoje tem em torno de 50 empresas alemãs aqui instaladas, entre pequenas, médias e grandes, e umas outras 30 empresas locais que têm participação de capital alemão e, como tal, também consideramos essas empresas como alemãs. Durante os 60 anos que a Câmara completou 61 anos esse ano em Porto Alegre, nós intermediamos aí mais de 90 empresas alemãs no estado. Algumas delas não existem mais, a maioria está aqui. Os alemães obviamente sabem, conhecem a importância que tem o Brasil, né, para a Alemanha e também como ponto de partida para a expansão dos seus mercados, seus negócios para a América Latina. É complicado o cenário de hoje, porque eu disse pelos próprios indicadores macroeconômicos, por uma situação política, instabilidade política que a gente vive, com a Lava Jato, enfim. E o momento deles até aqui tem sido de espera, né? Querendo aguardar o que acontece no Brasil, os primeiros desfechos dessa operação toda durante os últimos 2, 3 anos. Eles obviamente estão acompanhando que algumas coisas estão acontecendo, diferentemente de como acontecia no passado, seja empresários sendo presos, políticos de renome, protagonistas hoje na cadeia, outros em fase D, e a Lava Jato continuando, né? E certamente mais pessoas aí terão um desfecho que seja a prisão, enfim, outras sanções. Por um lado, vem isso com preocupação, porque nós estamos mostrando hoje o tamanho do estrago que isso está fazendo com a economia brasileira, mas, por outro lado, eles veem isso como aspecto positivo, eu digo pelo outro lado, porque o país está mudando a mentalidade, né, como já mudou a mentalidade na época do Plano Real,
com aquela cultura inflacionária que o brasileiro tinha. E nós também, no final desse processo, sairemos mais limpos e com um cartão de visita melhor para ser apresentado, talvez conseguindo com isso desmistificar um pouco aquela velha pecha brasileira de De Gaulle, que o Brasil não é um país sério. E eu acho que esse é o grande benefício desse processo todo, que quando chegará ao fim, que nos apresentará melhor do que entramos. Por outro lado, é doloroso ver e acompanhar o tempo que isso está levando, isso é tremendamente prejudicial. Mas não foi apenas isso que trouxe o Brasil nessa situação onde nós nos encontramos hoje. Nós começamos com uma crise política, que depois se transformou numa crise de confiança e, enfim, uma crise econômica. E um pouco do que nós vivemos hoje, a retração de investimentos, e temos que começar dentro do Brasil, quer dizer, o próprio empresário que se retraiu, o próprio empresário que se jogou para trás, o próprio empresário que está aguardando o que está acontecendo. Existe todo um efeito dominó que acabou acontecendo na economia, onde um empresário foi contaminando o outro, dizendo, olha, abre o olho, você não vê o que está acontecendo, a coisa está ruim, eu vou adiar o investimento, eu vou fazer um downsize, eu vou fazer isso. E todas essas medidas foram contagiando a economia toda e ela se retraiu. Não é que o dinheiro sumiu, mas o investimento parou. E esse foi, para mim, a nossa análise na Câmara, um dos grandes problemas disso, quer dizer, a falta de confiança que o brasileiro hoje tem, e isso aos poucos nós estendemos para fora, de investir aqui porque não se sabe como é que vai continuar, não temos perspectivas de que esse processo todo, quando termina, e o que ele ainda acarretará. Felipe, como é que as empresas italianas, ou como é que a Câmara de Comércio italiana identifica essa falta de confiança em relação às interações que vocês fazem com as empresas que estão aqui enfrentando as dificuldades, ou mesmo essas empresas lá de fora que acabam também questionando, perguntando vocês sobre o ambiente de negócios aqui do país? Rafael Vicente, boa tarde, amigos, boa tarde aos associados, aos clientes e amigos da Pactum. Muito obrigado em nome da Câmara Italiana. A Câmara também é um pouquinho mais jovem que a Câmara Alemã, nós estamos com 56 anos também, e aí procurando sermos facilitadores e catalisadores de negócios. Concordo plenamente com toda a exposição feita pelo Valmor. Acontece que, apesar dessa situação dificílima, nós temos uma situação peculiar no Brasil, que é muita coisa a ser feita na questão de infraestrutura. E essa infraestrutura, ela atrai e ela mexe com o entusiasmo e com a vontade de investir dos empresários, seja os alemães, italianos, e aqueles que sobreviverem no Brasil a essa crise que nós estamos passando. E se há essa necessidade de infraestrutura na área de saneamento básico, aeroportos, rodovias, moradia, é porque há uma demanda reprimida. E essa demanda é a nossa população. E essa população se apresenta como um público consumidor ávido para gastar, evidentemente, hoje em dia sem recursos, tanto para as grandes infraestruturas, obras de infraestrutura, quanto para o consumo. Mas essa é uma realidade que nós temos que conviver. Quer dizer, aquela velha história, quando comecei minha atividade profissional, meu pai me disse, Felipe, copo com água, para alguns meio cheio, para outros meio vazio. E eu acho que a gente está na fase de olhar e ver a quantidade de água que tem, e em cima dessa água a gente trabalhar. Então eu penso que nós vamos superar isso. O mercado, apesar de toda essa situação muito triste que o país está passando, mas por outro lado, isso dá uma nova perspectiva de um país mais limpo, mais transparente, com mudança de postura. É o que nós esperamos, cidadãos comuns, que não participamos dessa festa até agora. Nós não participamos até agora dessa festa e nem gostaríamos de ter participado. Importante que se diga. Não é a nossa postura. Mas isso vai emergir como um negócio. E os italianos, sim, estão se movimentando. Alguns dias atrás, houve um grupo de trabalho constituído pela Embaixada Italiana em Brasília, junto com o governo brasileiro, onde foram apresentados projetos de infraestrutura. Isso despertou muito interesse no empresariado italiano. Semana passada houve uma reunião do Sistema Itália, em São Paulo, também novamente uma rodada de debates, levantando perspectivas e possibilidades de investimento no Brasil.
Então, independente do que está acontecendo, o que é muito bom que esteja acontecendo, o mercado é visto como uma oportunidade, né? E eu tenho certeza que onde nós conseguirmos transmitir o mínimo de credibilidade necessária para esses empresários de segurança jurídica e facilitação para os seus empreendimentos, os empresários chegarão sim, fazendo suas parcerias, suas joint ventures. Eu acho que aí tem uma oportunidade para todos os empresários pequenos, médios e grandes empresários brasileiros de comporem parcerias com os nossos empresários. Acho que o mercado realmente, eu acho que vai retomar, é questão de tempo. Valmor, e será que o nosso Estado, em especial, está preparado para facilitar a entrada das empresas estrangeiras aqui? Será que as nossas licenças poderão ser concedidas em menor tempo? Que esforço a Câmara está fazendo, ou que leitura a Câmara tem em relação a esse método burocrático que o Estado brasileiro tem para fomentar o empreendedorismo, né, a vinda das empresas para cá? Rafael, essa é uma boa questão. Eu diria que é tão importante quanto incentivos que o país concede. Nós vivemos aí nos últimos anos uma verdadeira guerra entre os estados na concessão de incentivos, de benefícios, e muitas vezes até benefícios financeiros. Perdemos empresas por conta disso, para outros estados, enfim. Uma história assim que se conhece de 10, 12 anos, porque se supervalorizava apenas a questão dos incentivos. Para uma empresa estrangeira, e eu falo aqui em nome dos alemães, com a Itália, eu imagino, e outras europeias seja a mesma coisa, elas às vezes se preocupam muito mais com outras questões aqui, como a questão da burocracia, e você perguntou o que a Câmara faz. Nós, como instituição, e as câmaras são assim, nós não podemos fazer política partidária, nós não podemos agredir governos, né? Longe disso, né? Que não são nossas intenções, mas nós podemos sim, enquanto uma associação binacional que tem associados, que tem afiliados, em nome dessas empresas, e também sim, em nome das empresas alemãs, outras que vêm aqui fazer negócios, nós interferirmos propositivamente, interferir talvez na palavra certa, mas de forma propositiva e crítica, construtiva, apresentar aos governos que devem trabalhar fortissimamente na questão da burocracia, na questão das licenças, que entra nisso que você colocou, quer dizer, uma empresa que leva 2, 3 anos para conseguir as licenças para colocar um empreendimento aqui, é uma coisa inadmissível, tá? Sabe-se que isto, de certa forma, é consciente dos governos, mas é necessário que se atue, que o governo encontre caminhos e formas de diminuir esses caminhos, de desobstaculizar, de reduzir prazos, de reduzir dificuldades óbvias, muitas vezes puramente burocráticos, que não têm nenhuma aplicação técnica, mas é um processo todo, um legado que esse país tem, e isso atinge os estados, os municípios, as menores instâncias. Nós carregamos esse peso, esse fardo, né, esse fardo que é o fardo da burocracia, que é um grande entrave hoje, na minha maneira de ver, para investimentos estrangeiros e também para ampliação e colocação de empreendimentos locais. Sim. Se a gente vê os órgãos hoje fiscalizatórios, como o FEPAM, por exemplo, que vê que se impedem milhares e milhares de processos que precisam de tempo para serem examinados, para serem aprovados. Pelo outro lado, a gente vê que muitas vezes há uma falta de competência dos técnicos que cuidam desses processos que são levados ao exame da FEPAM e de outros órgãos fiscais. Então há um conjunto, há um caldo de coisas que obviamente nos atrasa. E hoje cada investimento não feito significa menos impostos, significa menos postos de trabalho e significa menos dinheiro para todo mundo. Então temos que trabalhar nessa questão porque não apenas para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. Nós sempre temos que nos medir com outros países, outros estados que competem conosco para a atração desses investimentos. Vamos falar no Brasil, nós competimos sim com o estado de São Paulo, por exemplo, que no caso alemão já conta comigo empresas alemãs. O que você diz para uma empresa alemã nova que vem ao Brasil, pretende vir aqui, que vem numa delegação, examinar o mercado para saber onde se posiciona, onde colocará uma empresa, onde investirá? Ela vai dizer, poxa, se 1000 empresas alemãs fizeram essa viagem para São Paulo, estão lá, estão se dando bem, por que eu não vou começar em São Paulo? Ou por que eu não vou começar no Rio de Janeiro, que cresceu nos últimos anos nessa direção também? O próprio estado do Paraná
né? A gente vê o novo investimento em Joinville da BMW, ou seja, nós temos um tema de casa maior ainda, porque nós não competimos apenas com outros países, nós competimos internamente contra outros estados que hoje estão oferecendo condições diferenciadas. Nós, em conversas com o governo do estado, que a gente tem um canal assim quase direto, são pleitos e dicas e sugestões que nós apresentamos, né? Há consciência, mas sim, tem que vir ações, né? Tem que se encontrar forma de legitimar isso para que funcione. O Moçado tocou num ponto muito interessante, e eu acho que é chegada agora, nesse momento, não é possível mais nós não termos uma linguagem clara. Tu falou agora há pouco, os investimentos é o que gera os postos de trabalho, é o que gera emprego. Então eu acho que é o que gera caixa para o Estado, para o governo. O governo não gera dinheiro, não gera receita, ele cobra. E para manter a máquina que total colapso no Rio de Janeiro, total colapso no Rio Grande do Sul. Agora eu escutei, quando vinha para cá, parece que o município já não garante o pagamento do 13º. Então, não há alternativa. Mesmo esse grupo de servidores que tem uma mente orientada para a burocracia, eles vão ter que mudar a visão e identificar no empreendedor, no empresário, seja nacional, transnacional, como um parceiro para pagar essa conta, para poder fazer os investimentos sociais e realmente esse Brasil tomar o caminho que era para ter tomado há muito tempo e que tem dificuldade em assumir uma questão progressista, né? Então eu acho importante essa tua colocação e acho importante essa reflexão por parte dos agentes públicos, no sentido de que vão puxar os empresários para ser os nossos parceiros. E eu acho que o empresariado também, porque agora com essa depuração de empresários que agiam de maneira incorreta, eu acho que cabe sim ao setor empresarial tomar uma posição mais proativa. Não simplesmente, eu diria, sugerindo ao governo que faça. Participamos de uma reunião dia desses com o governo do Estado, sugestão minha de 30 anos, que até agora não foi adotada, e é um empecilho na questão de navegabilidade da Lagoa dos Patos. É um absurdo, 30 anos de... Então eu acho que não é mais questão de opinar, acho que nós temos que tomar a frente e começar a tomar decisões que efetivamente possibilitem o investimento que vai gerar um Estado melhor e um país melhor para todos, não? Posso uma complementar? Claro. Eu acho que o que o Linto colocou é importante, por isso que se discutiu quando o governador foi à Alemanha, agora um mês atrás, acompanhando uma delegação gaúcha para o Encontro Econômico em Weimar, levando consigo os secretários, tá? Colocaram-se algumas perguntas na imprensa, por que o governador, num momento delicado do Estado, estava se deslocando para a Alemanha com uma comitiva. Aqui eu venho em defesa do governador Sartori, eu já disse isso em outras ocasiões, dizendo que o Estado, o governo tem que exatamente fazer isso. Como as nossas lideranças empresariais estão fazendo isso também nos últimos tempos, isso tem que ser incentivado, isso tem que ser ampliado. O Rio Grande do Sul tem que se mostrar no exterior. Tá? Nós somos o último estado brasileiro com muitas excelências, com problemas ok, mas por outro lado a economia, temos muitas excelências para mostrar. Em muitos setores nós somos a primeira ou a segunda posição no ranking brasileiro. Tá? Mas isso tem que ser visto lá fora, tem que ser apresentado, tem que ser dito. Investidores devem ser convidados para vir ao Rio Grande do Sul. Isso se faz de forma pessoal, isso não se faz em outros canais, indo lá e participando de eventos, levando delegações, empresários como os que foram junto com a comitiva do governo do Estado, da FIEPS, da Câmara Alemã, enfim, estivemos lá com 57 pessoas, convidando os alemães para virem para o Encontro Econômico Brasil-Alemanha no ano que vem em Porto Alegre. Nós precisamos disso. Porque pela experiência que eu tenho de quase 28 anos trabalhando com alemães, uma vez que os empresários vêm aqui, eles têm uma agenda preparada com empresários, com instituições, com universidades, subindo a serra, conhecendo o Rio Grande do Sul, nós ouvimos sempre a mesma coisa. Por que vocês se escondem aqui? Ou seja, por que eles não sabem, não nos conhecem? Porque no Brasil se fala só de estado tal, estado tal, estado tal, e aqui no Sul não se sabe exatamente quem é quem. Os catarinas aqui, acima do Mampituba, saem e sempre saíram de uma forma um pouco mais articulada do que nós. Nós estamos começando a fazer isso. A Feira de Hannover foi um marco importante para o Rio Grande do Sul, onde nós sempre estamos lá com grandes delegações, capitaneados pela FIEPS,
nesse movimento agora do Encontro Econômico para Porto Alegre no ano que vem. Durante 2 anos estamos discutindo isso, de novo uma amostra de que nós podemos trabalhar juntos, há instituições envolvidas, o protagonismo da Fiergs, o governo do estado, a Câmara, a Prefeitura, enfim, há um grupo que se mobilizou em volta deste projeto, conseguiu levar esse evento para o Rio Grande do Sul, está trabalhando na organização para ter 2.000 empresários no ano que vem em Porto Alegre. Vai ser um grande evento para o estado, uma grande vitrine, ou seja, quando os atores aqui, públicos e privados, se unem em prol de projetos comuns, vem ao encontro que você disse há pouco, nós conseguimos sim dar a mostra do pano, como se diz aqui, e nos destacar frente a outros estados ou até outros países. E aí sim, quando esse fluxo começar a acontecer, quando nós começarmos a ficar conhecidos lá fora com as nossas excelências, nós vamos sim poder atrair investidores, né? Enfim, resgatar os resultados aparecerem, né? Deixa eu colocar minha colher aí por favor, nesse jogo. Acho que as iniciativas são a única saída que nós temos, né, para resolver essa situação. Por outro lado, das análises técnico-tributárias que nós desenvolvemos para os clientes aqui no Rio Grande do Sul, sempre é um indicativo desfavorável em comparação com a análise da matriz tributária de outros estados. Então, esse é um ponto que temos muito a avançar ainda aqui no estado, porque nós acabamos castigando as empresas que vêm aqui se instalar e vêm aqui desenvolver as suas atividades. Não é por acaso que no ranking dos estados onde tem o melhor ambiente de negócios, nós vamos bem nos critérios de infraestrutura, de qualificação de mão de obra, de disponibilidade de serviços, mas acabamos ficando para trás na capacidade de inovação, na parte da matriz tributária ou da burocracia da administração pública. Esse tipo de dosagem ou de aprimoramento dessas relações é que vão facilitar ainda mais a vinda de empresas, né, para aqui se instalarem e poderem incrementar ainda mais a economia do estado. Eu vejo um caminho longo, árduo, porque é difícil hoje, no momento em que a administração pública tem um viés muito de arrecadação, né, precisa acertar as contas, depende da iniciativa privada gerar riqueza para poder fazer a coletagem dos impostos, né? Mas, por outro lado, tem que ter essa visão de longo prazo, tem que ter essa possibilidade de ir até onde está a oportunidade e conseguir demonstrar para eles que existe um ambiente de negócios para trazer para cá. Nesse sentido, Valmor, eu pergunto, além dessa perspectiva ano que vem de trazer esse evento mundial aqui para Porto Alegre, e já antecipadamente parabenizo, né, pela iniciativa e pelo teu esforço pessoal, mas a Câmara tem feito também ao longo desse ano, e possivelmente para o ano que vem, tem diversos eventos no seu calendário para fomentar isso, né? Sim. Como é que está essa perspectiva para a Câmara Alemã? Olha, como eu disse, acho que nós já tivemos um ensaio disso esse ano. Depois da nossa volta da Alemanha em outubro, com o evento, porque esse evento acontece há 35 anos, um ano na Alemanha, outro ano no Brasil, nos anos pares na Alemanha e nos anos ímpares no Brasil. Nunca aconteceu no Rio Grande do Sul. No passado foi em Joinville, esse ano foi em Weimar e no ano que vem será em Porto Alegre. Nós, depois que voltamos de lá, nós tivemos 3 delegações em Porto Alegre, da Alemanha, uma de Biogás, de toda a Alemanha, uma outra do estado alemão de Rheinland-Pfalz, de onde vem a maioria dos nossos descendentes alemães, e a última agora da região da Saxônia, ou seja, em Dresden e Leipzig. Tá? Todas essas delegações com um fundo comercial de negócio, tá? Rodadas de negócio, visitas a empresas, subimos a serra, andamos pelo interior do estado e na grande Porto Alegre, onde essas delegações vieram para conhecer o Rio Grande do Sul. Bem verdade que Rheinland-Pfalz é a 5ª ou a 6ª vez que vem para cá, e o governador com seu secretário retribuiu essa visita agora na Alemanha, tá? E aí eu quero abrir e fechar um parênteses para o europeu, e tenho a certeza que os italianos é assim. É muito importante quando vem uma delegação ou duas que ela se repete, que normalmente eles fazem isso ciclicamente 2, 3 anos seguidos, eles não vão um ano só, tá? A resposta que você tem interesse é você ir lá, devolver a visita. Tá? E nós temos um problema muito grande com isso. Nós atraímos, nós chamamos, nós puxamos, né?
Só que não há o retorno, não se faz uma visita de retorno. Diz, olha, vocês vieram, agora nós vamos com empresários, né, para a Alemanha, enfim, ou os que foram visitados vão conhecer as instalações lá, enfim, a Alemanha. Aí nós temos que aprender ainda. Mas essas 3 que vieram é uma amostra de que há um clima já um pouco diferente, também percebido pelos estrangeiros, no nosso caso da Câmara, pelos alemães. Nós imaginamos um 2017 melhor do que 2016, não só por causa do encontro econômico, mas também em virtude do que já estão acontecendo, algumas iniciativas que a gente vê que estão sendo tomadas pelo governo, tem PECs para serem votadas, né? Tem algumas medidas que vão ser implementadas até o final do ano, início do ano que vem. Nós vemos no próprio mercado que ele já está se animando. Quando a gente sobe para a serra ou anda pela grande Porto Alegre, você vê o fluxo de caminhões hoje já está maior, a gente observa isso nas nossas andanças pelo mercado. As próprias perguntas que a gente está recebendo na Câmara de empresas locais, consultas de empresas também da Alemanha, mostra que há sinais de retomada. O mercado, antes de qualquer coisa, ele é ânimo, né? E parece que esse ânimo está mudando. Não com a velocidade que a gente gostaria, talvez, mas está retomando. Nós teremos ainda, apresentamos agora no briefing para os nossos empresários alemães, um crescimento negativo, não é crescimento, mas 3,2, 3,5, até revisado um pouco para baixo. E no ano que vem não falamos em 1,3, nem 1,5, mas em 1%. Para eles não importa se é 0,8, se é 1, se é 1,3 ou 1,5, importa para eles que nós retomamos. Obviamente não vamos retomar na mesma velocidade, nos mesmos níveis, e hoje se dissessemos crescer 3 ou 4% ao ano em 5 anos, o país não aguenta, não há infraestrutura que aguente e suporte isso. Nós imaginamos, terminando para o ano que vem, um ano melhor, né, como eu disse, já com crescimento positivo. Isso vai atrair empresários, no nosso caso a Alemanha sim, né? Esse próprio encontro vai trazer a Porto Alegre cerca de 2.000 empresários, desses nós esperamos 300 a 400 empresários alemães. O embaixador novo da Alemanha esteve em Porto Alegre 2 semanas atrás, Dr. Witschel, e ele disse assim, nós estamos na cruzada, a embaixada está na cruzada, nós vamos fazer propaganda. O consulado-geral da Alemanha, com o seu cônsul Traumann, um cônsul muito engajado nas questões do Rio Grande, nos negócios para com o Rio Grande, enquanto representante diplomata alemão aqui, muito engajado, envolvido, né, nas questões aqui de negócios com a Alemanha. São todos agentes importantes que vão trabalhar conosco, junto com, eu sempre digo, com o protagonismo da FIEX, do CNI, do BDI alemão, para que nós tenhamos uma grande vitrine para o Rio Grande do Sul aqui em Porto Alegre no ano que vem. Temas importantes para nós, além deste, é o Medical Valley, que acabamos de assinar na Alemanha um convênio. Hoje de manhã participei de uma reunião aqui no governo ainda. É um cluster de 400 empresas alemãs, sobretudo pequenas e médias, startups e algumas grandes, como a Siemens Healthcare, que vão replicar um pouco do seu cluster de 14 municípios no Brasil, e Brasil, diga-se Rio Grande do Sul. Eles vêm para o Rio Grande do Sul, isso está definido, está assinado com a parceria da CAPES. A partir do ano que vem, nós talvez vamos receber as primeiras empresas que aqui vão se instalar em forma de parceria, ou sozinhas, ou em forma de representação, e vão ativar um pilar que talvez seja um dos mais importantes pilares da economia gaúcha no futuro. Então, nós imaginamos coisas boas, uma forma recatada, mas boas. Mas ainda, desculpa, Felipe, só para fechar, e acaba também fortalecendo a musculatura da nossa capacidade de inovação. Exatamente. Né? Que é um dos pontos que nós somos deficitários. Felipe, a safra do embaixador, do cônsul, também tem esse viés mais comercial. Mais comercial, já queria dizer, é importante que o Valmor esteja nesse trabalho profícuo aí, de sucesso sempre, porque nós estamos juntos, quer dizer, nós estamos tendo uma... Aliás, um dos maiores parceiros europeus da Alemanha sabe, não, é muito interessante o novo embaixador italiano no Brasil, o próprio cônsul Nicola Occhipinti, são orientados para o viés comercial, de business, negócio. Então, a própria Câmara tem muito apoio, tanto da Embaixada quanto do Consulado, e com esse viés comercial mesmo, de fazer negócio. Empresas italianas para cá, empresas brasileiras indo para lá. E é interessante, eu estive hoje no Consulado, a nossa sede fica no Consulado italiano. E há um tempo atrás, Piazza Navona tinha fila de italianos para virem para o Brasil, né? 2010, 2009. Hoje, infelizmente,
o nosso consulado tem um fluxo grande de pessoas procurando cidadania, e claro, é um pouco a perspectiva de quem sabe procurar o exterior, a Itália, coisa que vale, enfim. Mas já identificamos também empresas fazendo contato com a Câmara, querendo parceiros. Hoje mesmo recebemos uma mensagem de um empresário na área de agrobusiness, querendo uma parceria na área de tecnologia, de TI, para agrobusiness no Rio Grande do Sul. Então, hoje pela manhã, quer dizer, isso tem sido uma constante. O volume de trabalho da nossa Câmara também vem aumentando sensivelmente, apesar de todo esse quadro que a gente olha para a rua e vê caótico. Mas é como tu disseste, amor, quer dizer, tu olhar a movimentação, o nascer do dia no Brasil é fantástico. São 8.000 quilômetros de costa, terra para plantar, caminhões, automóveis transitando, quer dizer, então esse é o nosso entusiasmo, que as coisas vão acontecer, certamente vão acontecer. E para isso a Câmara Italiana, a Câmara Alemã contam também com a parceria nossa, né, nesse fomento às atividades empresariais, né, a Pactum tem isso como um valor, né, gerar conteúdo para as empresas, levar esclarecimentos para os empresários e, no que for possível, ajudar a fomentar o enriquecimento aí da economia do Estado e do país. Caso queiram fazer alguma consideração final, fiquem à vontade, senão acho que o público já pode se dar por satisfeito, porque o nível e a relevância dos conteúdos tratados aqui mostram com muita propriedade a leitura que se faz do ano que passou e também aí o cenário otimista e perspectivas e oportunidades que tem para o próximo ano. Não, eu só gostaria de registrar o nosso agradecimento, viu, Rafael e Valmor. Nós temos sido, as câmaras italiana e alemã e a Pactum, temos sido parceiros em levar a informação, em debatermos assuntos instigantes do mercado, quer dizer, vez por outra sentamos para debater esse tipo de assunto. Então eu queria agradecer essa parceria, dizer que é de extrema relevância esse debate. E é isso, desejar um 2017 muito sucesso a todos os empresários, os corajosos empresários brasileiros. Da mesma forma, Olito, eu quero agradecer aqui a Pactum e, aliás, o protagonismo que vocês têm em promover esse tipo de evento, que é instrutivo, informativo, vocês ouvirem a sociedade, vocês ouvirem as câmaras, como é o caso de hoje, né? E tanto o Olinto quanto, acho que você e eu, todos nós somos gaúchos e diria em alguns aspectos gaúchos de quatro costados. Todos nós queremos o bem do nosso estado, por mais que trabalhemos em câmaras bilaterais, trabalhando para italianos, para gaúchos, para alemães, para gaúchos, mas nós temos um interesse, uma paixão e um esforço muito grande estamos fazendo para trazer negócio e melhores condições de vida para o gaúcho. E aí eu tenho um apelo que nós somos tão importantes no passado, quer dizer, como um estado que sempre foi protagonista em muita coisa, né? Nós olhamos a nossa cultura, a nossa tradição gaúcha, nós registramos, quando a gente vê o que se canta, o que se declama, o que se fala, a palavra liberdade, ela está em todos os cantos no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o gaúcho que sempre teve esse clamor pela liberdade, mas a liberdade de hoje, ela se alcança quando se tem uma economia próspera, quando se tem um povo feliz, quando se tem um estado que deve estar onde merece. O Rio Grande do Sul merece muito mais, mas temos que nos desarmar. Nós somos um estado que foi muito polarizado, né? Já foi pior no passado, ou você é gremista, você é colorado, você é PT, você é PMDB, você é a favor, você é contra, sempre polarizado. Isso prejudica o estado. Eu acho que cada um, e nós estamos aqui exatamente discutindo isso, nós temos não apenas a responsabilidade, mas é uma condição de que esse país, desse estado saia dessa situação. Nós temos todos juntos arregaçar as mangas e trabalhar em prol do estado. Cada um na sua área, no seu dia a dia, na sua forma de que tem como fazê-lo, mas temos que mudar um pouco da nossa cultura. Nós dependemos de outros sim, nós precisamos da ajuda de outros sim, nós não podemos andar sozinhos, né? Nós temos que andar de forma mais articulada e reconhecer que precisamos de ajuda. E muitas vezes, nos países europeus, na Itália, na Alemanha, e tantos outros, nos Estados Unidos, enfim, tem tantos cases exitosos, tem tantas coisas que deram certo, que nós precisamos ir lá apenas olhar como fizeram, o caminho que trilharam, como chegaram até lá,
e diminuir as distâncias. Nós não precisamos levar o tempo que eles levaram para conseguir casos exitosos. Mas para isso, voltamos ao início. Nós temos que nos unir, nos articular e nós temos que ir lá. E quero dizer, boas festas para todo mundo. Né? Obrigado por estar aqui. Ok, agradeço também a presença de vocês, obrigado. pela aula, né, que foi ministrada hoje. A aula é dele. De entusiasmo, né? De entusiasmo com o futuro. É uma injeção de ânimo saber que verdade. tem um conceito, um pensamento único de fazer com que a coisa dê certo. Somos todos gaúchos. É isso aí. Ok, pessoal, um abraço e até a próxima.